Olá, minha querida, mais uma quinta-feira, mais uma história bíblica, mais uma mulher que nós vamos olhar para a sua história e com certeza aprender com ela. Hoje nós vamos ver sobre Raabe, a prostituta de Jericó. Sua história está registrada em Josué capítulo 2, você que está aí com a sua Bíblia pode pegá-la e acompanhar. Jericó na época, uma cidade fortificada, com altos e largos muros, tão extensos esses muros e tão robustos, ao ponto de que muitas casas eram construídas literalmente em cima desses muros. E a casa de Raabe era uma delas. Este era um tempo novo na vida do povo de Deus. Era uma época em que Moisés já havia morrido. Deus chama Josué, anima Josué e dá a ele a tarefa de conduzir o povo à posse da terra prometida. E Josué, sendo um estrategista militar, envia à cidade de Jericó 2 homens para espiarem a terra. E estes homens, por sua vez, também de uma forma estratégica, vão até a casa de Raabe, talvez com o desejo de não serem reconhecidos, de não serem descobertos, por ser ali um lugar onde muitos homens passavam por ali. Mas mesmo assim, eles foram descobertos pelo rei, e o rei manda à casa de Raabe os seus soldados, mas ela, de uma forma astuta, ela engambela eles, ela despista eles e não revela que estão lá os espias. Mas Raabe não faz isso em vão. Raabe depois vem ter uma conversa com eles. E ela diz a eles que ela gostaria que ela e sua casa fossem salvas da destruição. Então estes homens fazem um trato com Raabe, dela protegê-los, dela largá-los daquele lugar em segurança, sem denunciá-los ao rei, que assim também eles estariam protegendo ela e a sua casa. E assim foi feito. E quando eles saíram da casa de Raabe, desceram por uma janela, por um cordão vermelho, e eles disseram a Raabe que deixassem que colocasse esse cordão vermelho na sua casa, que essa seria uma marca para eles reconhecerem a sua casa e assim poderem protegê-la. E de tal forma que esse cordão vermelho, esse cordão de escarlata, se transformou num símbolo da salvação em Jesus. Agora, o que eu aprendo com a história desta mulher? Primeiro, quando eu olho para a história de Raabe, eu vejo uma mulher desejosa de mudança. Raabe, ela já trazia esse desejo de sair daquela situação de pecado. Ela já trazia isso no seu coração e ela aproveitou aquela oportunidade. E tem um ditado gaúcho muito conhecido nosso que diz que cavalo encilhado não passa 2 vezes. Ou seja, uma grande oportunidade não pode ser desperdiçada. E a Raabe viu naquele momento ali a oportunidade para a sua mudança de vida. Isso é tão precioso. E me lembrei de 2 Crônicas 16:9, que diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para vou conferir aqui. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, ou seja, para dar força para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E eu imagino que os olhos do Senhor já estavam passando sobre a vida dessa mulher. Esses espias não foram ali por acaso. Deus já estava vendo o coração dela. E ali o Senhor estava chegando naquela casa. A salvação estava chegando naquela casa. O segundo ponto que eu aprendo com esta mulher é que Raabe, ela deu crédito ao que ela estava ouvindo falar a respeito do Deus de Israel. Eu imagino, amada mulher, que havia muitos comentários na casa de Raabe.
até pela sua profissão, quem sabe tantos comentários que não eram bons comentários, não era um assunto bom. Mas Raabe, ela reteve o que foi bom. Os seus ouvidos retiveram o que foi bom. E ela sabia muito a respeito do Deus de Israel, dos acontecimentos. Vejam que ela estava por dentro da grandeza desse Deus. O coração dela já estava sendo atraído ao coração de Deus. Imaginem que ela falou para os espias, ela disse: eu sei que o Deus de vocês é poderoso, eu sei que vocês passaram do milagre que aconteceu na abertura do mar, quando vocês passaram. Ela sabia disso, ela disse: eu sei que o Deus de vocês é um Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Ou seja, ela estava dizendo: eu sei que esse Deus é um Deus poderoso. E foi isso que Raabe, em meio à situação que ela estava vivendo, em meio a tantas situações desagradáveis talvez que ela possa ter vivido ali, mas ela escolheu trazer ao seu coração aquilo que pudesse edificar a sua vida. Terceiro que eu aprendo com ela é que Raabe não foi egoísta. Raabe quis também essa salvação para a sua casa. E ela, na conversa que ela teve com os espias, ela disse: eu quero também que a minha casa seja salva. Então não estava preocupada só em mudar a sua vida, em sair daquela situação, mas ela queria também que a sua família tivesse uma vida diferente, porque ela estava entendendo a grandeza dessa mudança. Era muito mais do que ela sair daquela situação. Terceiro que eu aprendo com Raabe, quarto ponto que eu aprendo com essa história, eu aprendo muito sobre Deus. Eu aprendo sobre o quanto Deus não faz acepção de pessoas. Eu aprendo como o Senhor, Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu aprendo sobre a misericórdia de Deus. E me lembrei que o Senhor diz lá em João 1, versos 11 e 12, que o Senhor diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Raabe creu. E Raabe recebeu a salvação. Não só ela, mas a sua casa. Se você conferir ali, depois nesse registro, você quiser olhar, no capítulo 6, verso 25, ali está que ela e a sua família foram salvos. E depois, querida mulher, nós vamos encontrar Raabe casada com Salmão. Salmão, bisavô de Boaz. Raabe casou com Salmão, o pai de Boaz, que foi bisavô de Davi. E assim, essa mulher entrou para a linhagem de Jesus. Olha como o Senhor honrou essa mulher. Depois nós vamos encontrá-la também lá na galeria de homens e mulheres da fé, dizendo ali que pela fé Raabe não foi destruída com os desobedientes. Vejam que o Espírito Santo reconhecendo ali que o que estava movendo o coração dessa mulher já era a fé no Deus de Israel. E por último, o que eu aprendo também com essa história é que Deus me abençoa para que eu possa ser uma bênção. Vejam que estes homens estavam saindo do deserto, estavam finalmente prestes a entrar na terra que emana leite e mel, mas eles foram instrumentos de Deus para ajudar esta mulher a sair do seu deserto. Quando Deus nos abençoa, Ele quer também fazer de nós uma bênção. E como eu sempre digo para vocês, Deus faz uma obra em nós. Primeiro Deus faz uma obra em nós e Deus quer fazer uma obra através de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.